alegria nós vamos iniciar mais um programa Andando com Cristo aqui na sua TV Grandourados. Lembrando que esse programa chega até você sempre para levar a palavra de Deus e também para divulgar as programações aqui da Igreja Presbiteriana de Dourados. Esse programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados e tem a alegria de compartilhar a palavra de Deus neste canal de TV tão abençoador para as nossas famílias aqui na cidade de Dourados. Quero parabenizar a direção aqui da TV Grandourados por toda a programação deste canal e também quero deixar aqui a minha palavra de gratidão a você que nos acompanha sempre aqui nas programações da TV Grandourados e especialmente aqui no programa Andando com Cristo. Esse programa é exatamente para lembrar a você que você precisa andar com Cristo. E hoje nós vamos falar de perseverança. A perseverança é a âncora da nossa alma. A perseverança é o termômetro para a saúde espiritual. Então não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para falarmos sobre este assunto tão importante que é a perseverança. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. A leitura que vamos fazer hoje é Tiago, capítulo 5, o verso de número 11, que diz assim: Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhes deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Hoje eu quero falar de perseverança para você, até porque a palavra perseverança não é só a palavra, mas a atitude, é persistência, é paciência. Tiago está dizendo aqui que ele tem por feliz aquele que perseverou firme. Tenho por felizes aqueles que perseveraram firmes. Nós temos por felizes os que perseveram firmes. Jesus falou muito sobre perseverança. Ele disse: olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Outro texto, ele diz o seguinte: sede perseverantes até a vinda do Senhor. Outro texto, ele vai dizer o seguinte, a palavra de Deus vai nos dizer: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. A perseverança é o equilíbrio, a paciência, a sabedoria, produzida pelo Espírito Santo no coração dos eleitos de Deus. Por exemplo, nós não cremos, à luz da palavra de Deus, que um crente, um salvo, um remido do Senhor,
um escolhido de Deus para a vida eterna, que ele possa perder a sua salvação. Nós não cremos que um salvo perde a sua salvação, por causa da perseverança dos crentes. A perseverança dos salvos ou dos crentes não quer dizer que eu persevero em Deus. Aliás, nós temos que tirar este eu de lado. Não é o homem que persevera em Deus, é Deus que persevera em nós. A base desta doutrina não é o homem, é Deus. Quando a teologia arminiana coloca a base teológica no homem, então eles vão acreditar que o homem pode perder a salvação, porque a base teológica deles é o homem. Mas quando nós apresentamos a doutrina da perseverança dos santos, a base desta doutrina não está no homem, está em Deus. Então, em vez de você cantar aquele hino, segura na mão de Deus e vá, você pode trocar por um outro hino. Esse primeiro é popular, mas se canta também em cerimônias religiosas. Você pode trocar por um segundo hino, que está aqui no Inário Novo Cântico, quando diz assim o compositor: com tua mão segura bem a minha. Quando eu seguro na mão de Deus, é capaz de eu soltar em qualquer momento, pela fraqueza humana, pelas inconstâncias do coração humano. Eu posso a qualquer momento segurar na mão de Deus e soltar da mão de Deus. Mas quando Deus segura bem a minha mão, Ele não solta. Ele diz assim: com amor eterno eu te amei, por isto com benignidade eu te atraí. Não é aquela instabilidade do homem, mas é a imutabilidade de Deus. Se o seu coração está baseado, ou tem por base a perseverança no homem, está tudo errado. Você vai desistir disso a qualquer momento, você vai enfraquecer, tropeçar, cair, porque assim é o homem. Mas se a base desta doutrina é Deus, e a base sólida da sua fé é Deus, então você está seguro para toda a eternidade. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, se é Deus quem segura na minha mão, eu estou seguro. Se sou eu que seguro na mão dele, o fracasso será real, espontâneo, a qualquer momento. Então, não sou eu que seguro na mão de Deus, é Deus que segura na minha mão. Então, eu persevero em Deus porque Deus persevera primeiramente em mim. Então, a base desta perseverança não é o homem, é Deus. Jesus disse num dos textos do Evangelho, capítulo 10 de João, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e das minhas mãos ninguém arrebatará. Ninguém pode arrebatar uma ovelha de Cristo das mãos do bom pastor. Ele deu a vida por essas ovelhas, Ele não vai deixá-las perdidas neste mundo. Então a perseverança do crente, ou do salvo, ou do remido, ou do eleito de Deus, não é que eu persevero em Deus, é que Deus persevera em mim. Não é que eu não vou desistir de Deus, é que Deus não desiste de mim. Com amor eterno eu te amei. Então, quando o Tiago diz aqui: tenho por felizes aqueles que perseveraram, por feliz porque eles são bem-aventurados, remidos pelo sangue de Cristo. O bem-aventurado da Bíblia é aquele que foi alcançado pela graça de Deus no Evangelho. Ele é feliz, não é porque ele conquistou grandes vitórias na vida, não. Ele é feliz porque ele é um salvo. Ele é feliz porque ele é um remido do Senhor. Ele é um feliz, um bem-aventurado porque Jesus morreu por ele. Ele é um bem-aventurado porque ele é um eleito de Deus. E Deus o toma para si, e ninguém pode arrebatar um eleito de Deus das mãos do nosso bondoso Deus, das mãos do nosso bondoso Salvador.
o pastor verdadeiro das ovelhas, o Senhor Jesus Cristo, aquele que diz: das minhas mãos ninguém as arrebatará. Então nós estamos falando aqui dos felizes, bem-aventurados, vencedores, remidos do Senhor. E às vezes esses vencedores, aos olhos do mundo, eles não têm boas aparências. Às vezes é um perdedor aos olhos do mundo. Ele é uma pessoa que não é tido como um grande vencedor. Ele não conquistou. Por exemplo, lá em Apocalipse. Apocalipse é um belo exemplo disso. A Bíblia fala: o vencedor herdará essas coisas. Mas só que o vencedor, às vezes, era comido pelas feras nas arenas de Roma. O vencedor, às vezes, era crucificado de cabeça para baixo, era decapitado. Mas como que é o vencedor se ele foi vencido? Como que é o vencedor se ele foi queimado na fogueira? Como que ele é o vencedor se o Império de Roma o matou e não ele matou o Império de Roma? Como que ele é vencedor? Então a linguagem bíblica, ela não tem obrigação de seguir os liames deste mundo. O vencedor ali não é porque ele venceu na arena romana, os gladiadores o mataram, não ele matou os gladiadores, mas o vencedor ali é porque ele perseverou firme até o fim. O vencedor em Apocalipse não é aquele que venceu a batalha humana, é aquele que venceu a batalha espiritual, a batalha eterna, é aquele que foi fiel até o fim. Ele tinha duas opções: ou ele negava a sua fé, ou ele morria. Ele morreu. Aos olhos humanos, o vencedor é o que matou, não o que morreu. Mas aos olhos de Deus, o vencedor é o que morreu, porque ele morreu por causa da sua fé, morreu para não negar a sua fé. É por isso que Tiago está dizendo: tenho por felizes aqueles que perseveraram firmes. E perseverar firme nesse contexto de Tiago aqui é alguém que não faz caso da própria vida, é alguém que é capaz de dar a vida pela causa do reino de Deus. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Hoje nós lemos esse texto e temos um entendimento, mas o leitor do final do primeiro século, quando ele lia esse texto, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, ele não entendia assim: seja fiel até você morrer. Não, ele entendia o seguinte: ser fiel, ainda que esta fidelidade te custe a vida, ainda que você tenha que morrer por causa desta fidelidade. É por isso que Tiago está dizendo: eu tenho por feliz aqueles que perseveraram firmes, porque muitos, quando vieram às arenas, quando veio a espada, a perseguição do império, a perda dos privilégios materiais, eles sucumbiram, eles não perseveraram firmes. E outros foram massacrados, foram torturados, mas perseveraram firmes. Este é o contexto das Escrituras. Esse é o pano de fundo da nossa mensagem deste dia. Eis que temos por felizes aqueles que perseveraram firmes. No segundo bloco nós vamos tratar do lado prático para hoje, para o nosso dia a dia, deste assunto, deste maravilhoso ensino da Palavra de Deus. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes.
Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Para você que ligou o seu televisor, agora nós estamos falando sobre perseverança e o texto é de Tiago, capítulo 5, versículo de número 11, que eu sugiro que você depois ou agora faça uma leitura desse texto. Eis que temos por felizes aqueles que perseveraram firmes. Logo após esta robusta afirmação, Tiago vai dizer do lado prático: temos por feliz, tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhes deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vem o lado prático. Eu tenho por feliz, Tiago está falando, felizes são aqueles que perseveraram firmes. Então você que está me assistindo agora, felizes aqueles que perseveraram firmes até o fim. Por exemplo, no casamento. Eu tenho observado que hoje em dia virou uma moda no meio religioso, na hora do casamento religioso, a pessoa trocar os votos do casamento por uma declaração de amor. Eu já oriento os nossos nubens. O momento, a declaração de amor é maravilhosa, todo mundo gosta de receber uma declaração de amor, mas o momento não é disso, o momento é de culto. O momento do casamento é o momento de fazer votos, não de fazer declaração de amor. Declaração de amor o casal tem oportunidade depois de fazer durante a festa, tem aquele momento lá que os convidados param para aplaudir o noivo, a noiva, faça a declaração de amor, aí o momento é adequado, ou na lua de mel, né? O momento é adequado, depois do dia a dia, porque costuma fazer a declaração de amor ali, depois de esquecer disso no dia a dia, tem seus momentos, mas ali no momento do culto não é momento de declaração de amor, é momento de fazer juramento, de fazer votos e perseverar firmes naqueles votos que fizeram. Na igreja nós temos um exemplo de um casal que tem 10 anos que o marido está enfermo numa cama e aquela esposa ali com a mesma lealdade, com o mesmo amor, com a mesma fidelidade, cuidando daquele marido na cama, porque nos votos ela sempre lembra disso. No dia que eu casei com este homem, eu prometi a ele que eu seria fiel, submisso a ele, companheira, que eu jamais o abandonaria na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na fartura ou na escassez, até que a morte nos separe. Pastor, eu fiz esse voto diante de Deus e eu agora não estou disposta a quebrar este voto que eu fiz diante de Deus, cuidando daquele marido. Eu tenho por feliz os que perseveraram, porque também conheço história de outros que quando teve um problema no casamento ou na família, uma das partes
ficou prejudicada na sua saúde, o outro abandonou, afastou. Conheço histórias terríveis disto, mas que lá no final da vida vai ter uma consciência culpada, um coração intranquilo, o contrário desta senhora da igreja, que tem o coração em paz com Deus, em paz com a família, com o marido. Ela vive feliz, apesar das limitações do marido, porque tenho por feliz os que perseveraram. Tenho por feliz Jó, que em meio a todas as adversidades com que passou, não abandonou a Deus e não abandonou a sua fé. Jó é um exemplo de pessoas que perseveraram na fé. Então eu tenho por feliz os que perseveram na fé, nos caminhos do Senhor, aquele que faz a sua pública profissão de fé e persevera firme até o fim, porque ele não fez compromisso com o pastor, ele não fez compromisso com a igreja local, ele fez compromisso com Deus, de seguir a Cristo. Ele entrou numa aliança com Deus. Então eu tenho por feliz aqueles que perseveram na fé. Quantos que abandonam a igreja, abandonam os caminhos do Senhor e depois têm a sua alma inquieta pelo resto de suas vidas? Então eu tenho por felizes aqueles que perseveraram firmes na fé, aqueles que não se deixaram esmorecer na hora das lutas, das provações, à semelhança de Jó. Você conhece a história de Jó na Bíblia? Jó é aquele homem que experimentou o sofrimento. Deus permitiu que Jó experimentasse o sofrimento, e ele experimentou o sofrimento ao extremo da nossa resistência e da nossa capacidade humana. Pensando no exemplo de Jó, é que Paulo diz que não existe um sofrimento que seja além das nossas forças. Paulo chega a dizer que passou por um sofrimento tal que ele chegou a ponto de quase desistir da própria vida. Mas não há sofrimento além das nossas forças, porque Deus, junto com o sofrimento, Ele provê o livramento, Ele provê os meios para nós sermos fortalecidos e cuidados neste sofrimento. Tenho por felizes os que perseveram na fé, os que não abandonam o caminho do Senhor, mas perseveram até o fim, seja qual for a decepção, seja qual for o problema, seja qual for a agonia deste tempo, seja qual for o desaforo, seja qual for a afronta, mas persevera firme, não se deixa esmorecer na sua vida, mas persevera firme até o fim. Tenho por felizes os que perseveram. Tenho por felizes não só os que perseveram na família, na fé, mas também os que perseveram no trabalho. Quantas pessoas que não param em trabalho nenhum, todas as vezes que tem uma dificuldade no trabalho, muda de ramo. Olha, eu tenho por felizes os que perseveram. Quando você estiver aí no seu trabalho, lembre que todo trabalho é árduo, todo trabalho, todo ramo, seja ele qual for, empresarial, comercial, industrial, público, seja ele qual for o ramo, ele é desafiador, ele tem grandes desafios. Então eu tenho por feliz os que perseveram no trabalho, perseveram firmes. Nós temos na nossa igreja várias pessoas que aposentaram naquele emprego, tiveram um só emprego durante toda a vida. Eu sei que isso é raro, mas nós temos exemplos assim. E tem, às vezes, troca de serviço, de emprego, não é porque a pessoa quer, é porque houve algum motivo para o qual ele não vai continuar naquele emprego. Mas eu tenho por feliz os que perseveram. Não correm quando vem a primeira luta, a primeira dificuldade da vida. E Tiago diz aqui, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. Nas suas lutas você pode contar com o auxílio de Deus. Persevere firme, busque auxílio no Senhor, busque refúgio no Senhor. O Senhor é misericordioso, é um coração amoroso, inclinado para a miséria do homem. Então é um coração
cheio de amor, cheio de graça, voltado para a miséria do homem. Ele é misericordioso, ele é compassivo. A palavra compassivo aqui é uma descrição de um atributo de Deus chamado a paciência de Deus. O Senhor é compassivo, Ele é paciente conosco. Por isso que nós devemos perseverar também, imitando a paciência de Deus conosco. Nós também devemos ser pacientes na tribulação, perseverantes nas tribulações, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, ou seja, nós podemos contar com a ajuda de Deus, com o auxílio de Deus. Então, sede paciente, sede perseverante. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não estão apenas estressadas, elas estão agressivas, sem paciência, não tem paciência nem para, às vezes, sentar para ouvir a palavra de Deus. É o tempo das mensagens curtas, dos vídeos de segundos. Não, querido, seja paciente, porque nós aguardamos a vinda do Senhor e nós precisamos de aguardar com paciência, porque em breve aquele que vem virá e não tardará. Então eu tenho por felizes os que perseveraram. E eu conclamo você a perseverar firme também até o fim. Nós vamos dar mais um intervalo e voltamos para concluir o programa. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Olha, nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo. Hoje falamos de perseverança e eu espero em Deus que você seja perseverante. A perseverança é o equilíbrio, é a saúde espiritual de cada um de nós no nosso relacionamento com Deus. A inconstância, que é o contrário da perseverança, é uma enfermidade, uma doença moral e espiritual. Então seja perseverante, tá bom? Olha, nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo. Quero lembrar a você que todos os domingos às 9 horas da manhã nós temos a escola dominical. Dividimos em classes, crianças, jovens, adolescentes, adultos. Ainda temos uma classe itinerante que atende os idosos que não podem vir à igreja. Todo domingo às 9 da manhã você é nosso convidado para a nossa escola bíblica dominical. E às 19 horas o culto de louvor e adoração a Deus. Embora seja também transmitido aqui por este canal, pela TV Grandourados, mas eu quero convidar você a acompanhar conosco, assistir e vir frequentar conosco a igreja. A igreja é a casa do Senhor, onde nós congregamos, reunimos para prestarmos culto a Deus. E todos nós somos devedores disso ao Senhor. Então venha com um coração penitente, piedoso, prestar culto a Deus conosco, tá bom? Você é nosso convidado. Nós vamos orar por você, pela sua perseverança neste momento. Vamos falar com Deus. Orarmos, Senhor, vem encher-nos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a bênção de termos a Tua palavra para nos instruir. Obrigado por aqueles que nos acompanham neste momento e oramos pela vida de todos os nossos telespectadores. Que a Tua bênção, ó Deus, a Tua paz chegue ao coração de cada um deles neste momento e que sejam perseverantes, firmes nos caminhos do Senhor. Não se deixe abater, nem esmorecer, nem para a direita, nem para a esquerda, desviar dos seus caminhos, mas perseverar firmes até o fim.
Portanto, oramos pela perseverança dos nossos telespectadores, na fé, na comunhão com o Senhor, no casamento, no trabalho, enfim, na vida. Oramos para que sejam perseverantes. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Olha, nós agradecemos a sua companhia aqui na TV Grandourados, a TV da família Douradense. Continue na programação da TV Grandourados.